Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova fim da reeleição para presidente, prefeitos e governadores. E você vai ver ainda. Funcionários da Embaixada de Israel são mortos em Washington. E ainda, Correios começam a atender aposentados e beneficiários do INSS vítimas de fraude. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Muito bom dia para você que decidiu ficar bem informado nesta manhã. Agora são 11 horas e 31 minutos. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidente da República, governador e prefeito. Os cargos do Legislativo, como deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores, continuam inalterados, com a possibilidade de reeleição. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC que impede que quem ocupa um cargo no Poder Executivo, como presidente, governadores e prefeitos, possa se candidatar à disputa de um segundo mandato consecutivo, mesmo que o político tenha deixado o cargo 6 meses antes da eleição. Em troca, os mandatos desses cargos passarão a ser de 5 anos, em vez dos atuais 4 anos. Os cargos do Legislativo, deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores continuam com a possibilidade de reeleição. Ao mesmo tempo, a duração dos mandatos também passará para 5 anos. Assim, as legislaturas do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais passam a ter duração de 5 anos e não mais de 4 anos. Já a proposta para os senadores passaria inicialmente de 8 para 10 anos de mandato. Além disso, a PEC extingue a alternância de eleições para o Senado, determinando que todos os 81 senadores sejam eleitos no mesmo pleito a partir de 2039. A PEC também unifica as datas de todas as eleições, ou seja, todas deverão acontecer juntas a cada 5 anos. Isso acontecerá a partir de 2034. Hoje, as eleições ocorrem a cada 2 anos, alternadamente entre eleições municipais e eleições gerais, que engloba a esfera estadual e federal. Depois de passar pelo plenário do Senado, a PEC ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados para começar a valer. Essa discussão não é de agora, viu? Nos últimos meses, senadores da direita à esquerda passaram a defender a análise da proposta e consideram a reeleição um equívoco. A reeleição foi introduzida por uma emenda constitucional de 1997 que possibilitou o então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, aliás, de se candidatar a um segundo mandato e ser reeleito no ano seguinte. De lá para cá, todos os presidentes eleitos para o primeiro mandato foram reeleitos. A única exceção foi Jair Bolsonaro, do PL, derrotado em 2022. Vamos conversar neste momento com a mestra em Direito Público, Virgínia Machado. Professora, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito bom dia, Tabata. A gratidão é toda minha. Professora, vamos só passar alguns números que são importantes para a gente entender a análise, né, melhor assim, sobre essa PEC que foi aprovada na CCJ. As eleições de 2024, elas registraram um recorde de prefeitos reeleitos, com 2.461. Em 2022, o número de governadores reeleitos também foi o maior da história, com 18. O relator da proposta, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, avalia que o fim da reeleição pode impulsionar uma nova política. No Legislativo, hoje os senadores eles são eleitos para um mandato de 8 anos, é muita coisa. E uma das propostas do projeto prevê que esse tempo seja reduzido para 5 anos, assim como os outros cargos do Executivo. Qual a sua análise, professora? Essa proposta, esse objetivo de inovar,
né, a política é válido? Pois é, Tabata. Primeiro a gente vai fazer uma pequena digressão a 1997, quando foi promulgada a Emenda Constitucional número 16, que introduziu a possibilidade de reeleição. O que se via naquele momento é que um mandato de 4 anos para os cargos do Poder Executivo era tempo pequeno demais para que alguns projetos, algumas medidas estruturantes fossem implementadas por aquele governo. E, consequentemente, havia o risco de descontinuidade no governo seguinte, se fosse a oposição, por exemplo, que ganhasse. Entretanto, a intenção foi até boa, se a gente for pensar. Porém, a execução disso ao longo dos anos, em quase 30 anos de vigência dessa alteração da Constituição, nos mostra um pouco o contrário. Na verdade, os mandatos eles ficam basicamente voltados, ou boa parte dele voltado, justamente para a reeleição dos cargos do Executivo. Então, você não percebe, assim, alguns cargos, alguns gestores preocupados em implementação de políticas públicas, em elaboração de projetos estruturantes, em um desempenho melhor da sua gestão. Até porque ele pensa numa reeleição. E reeleito, essa mesma perspectiva ela tende a cair, tendo em vista que ele não tem continuidade, ou então ele quer colocar alguém do seu conhecimento eleitoral ali para continuar. Então, a nossa experiência, ela não tem se mostrado, vamos dizer assim, vantajosa, principalmente para a gestão pública, em que os gestores, eles não são tão comprometidos nesses projetos estruturantes como se imaginou. Talvez se a gente criar, né, como a proposta estabeleceu, um meio termo, um mandato não tão extenso como de 8 anos, 4 anos, mais 4 de reeleição, mas encontrar esse meio termo de um mandato de 5 anos. Talvez seja algo mais adequado para esses projetos. Nessa perspectiva, eu vejo vantagem de proibir a reeleição. E com relação aos cargos do Legislativo, em especial aos cargos de senadores, hoje o senador ele é eleito para um mandato de 8 anos, né? É tempo também demais, se a gente for imaginar, para o exercício daquela legislatura. Essa redução eu também vejo com vantagem. E, além de tudo, para os dois casos, há a possibilidade de renovação política. A renovação política ela é super necessária, na medida em que eu preciso de projetos, eu preciso de ideias e eu preciso de impulsionamento. Os gestores eles têm que estar sempre determinados a modificar, porque o tempo é esse, eu tenho 5 anos e acabou, passou a régua, vamos passar o bastão para o próximo. Então, eu vejo com bons olhos esta medida. Uma das propostas no texto, professora, é que seja feita uma unificação das eleições municipais e gerais. Então, a proposta é a seguinte, que no mesmo ano ocorra a eleição para presidente, governador, senador, deputado, prefeito, vereador. Tudo isso, toda essa medida, ela só vai valer a partir de 2034. O objetivo, segundo o texto, é reduzir os custos, o clima constante de disputa eleitoral. Principalmente nos últimos anos, né, professora, que a gente tem visto a polarização ficar cada vez mais exacerbada né, no cenário político, na sociedade de um modo geral. Qual a sua avaliação, professora? É válido? Pensando que são muitos cargos para o eleitor se preocupar, é válido deixar unificado em um ano para que todo mundo tome essa decisão de uma vez? Olha, Tabata, a questão da unificação das eleições, né, federais, estaduais e municipais em um único momento, você tocou em 2 pontos, né? Um ponto que a gente pode colocar como positivo e um ponto que a gente pode indicar como negativo. Do ponto de vista positivo, essa polarização que tomou conta do país nos últimos anos é algo que gera um clima de instabilidade, um clima de rivalidade, né, entre esses dois, vamos dizer, 2 grandes grupos ideológicos políticos. E acaba que a gente fica em função de eleição. A cada 2 anos eu tenho que pensar em eleição. Então, ano passado nós tivemos eleições para os gestores municipais, no ano que vem a gente já tem eleição para os gestores federais e estaduais, gestores e legisladores. Então, se você for pensar, tanto o eleitor quanto a própria política,
ela fica voltada para esse trabalho. Porque não é porque eu sou um cargo do Executivo Federal ou do Legislativo Federal que eu não tenha que trabalhar, por exemplo, no meu colégio ali eleitoral, na minha circunscrição em que eu atuo, para eleger meus vereadores que estão na mesma plataforma, no mesmo partido, e prefeitos. Acredito que a unificação ela trará uma pacificação também. A gente vai a cada 5 anos, né, ir até as urnas e fazer, consequentemente, o depósito dos nossos votos. E claro, a economia. A gente está falando de gasto público. O gasto público com as eleições são altíssimos. Você movimenta uma máquina gigantesca da justiça eleitoral como um todo, que envolve logística, que envolve monitoramento, que envolve manutenção de urnas eletrônicas, para que isso aconteça num país de dimensões territoriais. A gente está falando gigantesco o território do Brasil e você precisa permitir que isso aconteça. Por outro lado, o ponto negativo é justamente o que você falou. Os eleitores, eles teriam que ter condições, e aí eu falo condições no sentido de conhecimento político das 3 esferas em que eles vão votar, tanto na federal, quanto na estadual, quanto na municipal. E aí, eu acho que para além da questão de economia, para além da questão de diminuir essa rivalidade, esse clima hostil, porque é clima hostil que a gente vive hoje, eu precisaria também de ter um programa de incentivo e conscientização política à população, para que a população ela tenha condições de verificar quem são os candidatos, quais as suas atividades, porque o povo brasileiro, muitas das vezes, você vê a grande massa, não tem noção do que um legislador faz, do que um gestor, um presidente vai fazer, o que seus ministros vão fazer, justamente por conta de uma negligência nesse aspecto do poder público de trazer essas informações. Então, para além da gente pensar nessa economia, na diminuição do clima, eu tenho que conscientizar a população, educá-la politicamente, para que ela vá com consciência eleger nas 3 esferas de poder, que consequentemente ela tem atuação e decisão, né, a sua legitimidade para estar ali depositando seu voto, fazer isso com mais consciência do que a gente já vê hoje. Professora, que venha então, né, se essa proposta for aprovada, que venha junto com essa proposta que você trouxe aqui, né, de uma educação para a sociedade entender a importância, né, de entender o cargo de cada executivo, legislativo, judiciário, enfim, para que não tenha aquela confusão na hora de depositar ali a confiança, né, em um político, enfim. Muito obrigada, professora, pela sua análise, que foi muito interessante para a gente abrir, né, a caixinha, abrir a mente para entender a importância disso, concordando ou não, mas com a visão de uma professora mestra em Direito Público é importantíssimo. Muito obrigada, professora, foi um prazer e até uma próxima. Ô, Tabata, muito obrigada. Estou sempre à disposição. Um grande abraço para todos. Um abraço, professora. Nós acabamos de ouvir a Virgínia Machado, professora, mestra em Direito Público. E veja a seguir, Correios começam a atender aposentados e beneficiários do INSS, aliás, vítimas de fraude. E agora vamos ver como está o tempo em Serra Talhada, Pernambuco, 27 graus neste momento. Nós voltamos já. Nós estamos de volta a 11 horas e 46 minutos. Um ataque a tiros matou 2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington, nos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, responsabilizou autoridades europeias pelo clima hostil.
O presidente de Israel, Isaac Herzog, se declarou em choque com o duplo assassinato. O presidente americano Donald Trump condenou os assassinatos horríveis motivados, segundo ele, obviamente pelo antissemitismo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou o reforço da segurança das missões diplomáticas de seu país em todo o mundo e atribuiu o ataque à incitação selvagem à violência contra o Estado de Israel. O ataque aconteceu na calçada em frente ao Museu Judaico da capital americana, que tinha um evento programado para jovens profissionais e diplomatas. A polícia informou que o suspeito entrou no museu após os disparos e foi detido no local. A polícia identificou o homem como Elias Rodrigues, de 30 anos. De acordo com as autoridades, as vítimas eram um casal jovem que planejava se casar em breve. E olha, nesta semana, o Ministério da Educação estabeleceu novas regras para a educação à distância, EAD, restringindo cursos como medicina ao formato presencial e exigindo porcentagens mínimas de atividades presenciais em outros cursos. Quais foram as maiores mudanças? Vamos conversar e entender melhor agora com João Guilherme Porto, diretor da Uniarnaldo Centro Universitário de Belo Horizonte. João, bom dia para você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Tabata. Eu que agradeço pela oportunidade da gente estar discutindo esse tema que essa semana está tão em voga, né? Então, estou aqui à disposição para a gente esclarecer as dúvidas que por acaso tiverem. Perfeito, João. Olha, os principais cursos que sofreram essa alteração foram medicina, como eu citei, direito, enfermagem, psicologia também. Quais foram as principais alterações? E eu queria também saber se você concorda, se na sua análise foi positiva. É importante. Tabata, vamos lá. É importante a gente voltar nesse assunto e entender que desde a pandemia, principalmente o EAD, o ensino à distância, que sempre foi uma promessa, né, passou a ser uma realidade. Então, diversas instituições entraram ali por uma necessidade de momento durante a pandemia no EAD e, posteriormente, a gente passou a ter um número de alunos ingressantes nos cursos à distância maior do que o número de alunos ingressantes nos cursos presenciais. Então, hoje no Brasil, a gente já está tendo aí quase uma igualdade no número de alunos entre alunos de cursos superiores presenciais e alunos de cursos superiores à distância. Em função disso, o mercado já vinha numa expectativa muito grande de uma regulamentação maior do setor. Então, já existia há algum tempo essa necessidade de uma regulamentação maior do setor. Inclusive, os processos de autorização de cursos no MEC, de cursos à distância, eles estavam paralisados. Essa semana foi publicado o decreto, como muitos de vocês têm comentado, e esse decreto, ele traz uma série de novas regras, entre elas a proibição desses 5 cursos, né? 3 aí específicos da área de saúde, odontologia, medicina, enfermagem, de serem cursos à distância, além de psicologia e direito. A gente tem também outras regras importantes que foram trazidas por esse decreto, como a inclusão da modalidade semipresencial, que até então a gente tinha o à distância ou presencial, agora o MEC regulamentou semipresencial. E a gente teve essa inserção de um percentual de 20% de atividades presenciais, de horas presenciais, nos cursos à distância. Então, essas são as principais novidades aí trazidas por essa nova regulamentação. E de terça-feira, né, o decreto foi assinado na segunda pelo governo federal, através do presidente da República e do ministro da Educação. Foi publicado no Diário Oficial na terça-feira, e de lá para cá a gente já teve pelo menos 3 portarias regulamentando, sanando dúvidas. Então, a minha opinião é que essa nova legislação ela é necessária, mas que, como toda legislação, ela vai sofrer ali, ao longo do seu tempo de entrada em vigência, algumas adaptações, algumas regulamentações por normas inferiores que vão tratar de determinadas minúcias. Agora, o que acontece, João, com quem já está fazendo a graduação à distância?
Então, essa é uma ótima pergunta e a legislação já está tratando esse assunto. Quem ingressou nos cursos superiores antes da publicação do decreto, ele tem garantido ali até a sua formação, em função do direito adquirido, né, as regras vigentes do momento em que ele fez matrícula. Então, a preocupação e as novas regras são para os alunos que se matricularem daqui para frente. Então, olha, muito obrigada. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu agradeço muito pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Fica aqui o nosso agradecimento e também um outro convite para a gente conversar numa próxima oportunidade. Eu continuo aqui à disposição e agradeço vocês da gente discutir um tema tão importante. Então, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Nós acabamos de ouvir o João Guilherme Porto, que é diretor da Uniarnal do Centro Universitário de Belo Horizonte. E olha, a partir do dia 30 de maio, aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos irregulares do INSS poderão solicitar o reembolso também pelos Correios. É uma opção adicional, visto que as agências próprias do INSS estão sobrecarregadas. Devem ser atendidos principalmente os segurados que têm dificuldade em acessar a internet. Até agora, o telefone 135 e o aplicativo Meu INSS são os únicos canais oficiais utilizados para informar sobre os descontos indevidos e também solicitar o reembolso. 1.700.000 aposentados e pensionistas já pediram indenização. Os Correios devem receber, na próxima terça-feira, um sistema eletrônico com informações dos beneficiários. E eu vou continuar nessa câmera porque eu quero chamar a sua atenção agora para a gente conhecer uma cidade histórica no Uruguai, Punta del Este. Um dos destinos turísticos mais sofisticados e famosos da América do Sul, Punta del Este fica localizado no sudeste do Uruguai, no departamento de Maldonado, situada em uma península que divide o Oceano Atlântico do Rio da Prata. A cidade se destaca por suas praias deslumbrantes, infraestrutura moderna e um clima que combina charme europeu com a descontração típica sul-americana. E vamos então com uma câmera ao vivo dessa cidade tão bonita, que é conhecida como a Mônaco da América do Sul. Punta del Este atrai visitantes do mundo inteiro, especialmente brasileiros e argentinos, pela proximidade, né? Durante os meses de verão, a cidade oferece atrações para todos os gostos. Praias tranquilas como a Praia Mansa, ideais para famílias, e praias mais agitadas, viu, como a Praia Brava, famosa pela escultura La Mano, um dos ícones do balneário. E para os amantes da gastronomia, Punta del Este é um verdadeiro paraíso, viu? Com uma variedade de restaurantes que oferecem desde pratos típicos uruguaios até alta gastronomia internacional. E assim a gente encerra esta edição com a visão do mar do Uruguai. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente quinta-feira para você.